A medicina disse que era epilepsia e que aquelas crises iam passar. Mas os remédios não calaram as vozes, que continuaram e começaram a falar por mim. Então, disseram que não era doença. Os médicos foram trocados por padres e o hospital por um porão. Os dias viraram noites, as orações viraram gritos e ninguém parou, porque acreditavam que estavam me salvando. Mas no fim, em vez de libertação, meu corpo virou meu próprio inferno e colapsou com o peso de mais de 60 rituais. Eu sou a Helga, e este é o preço que eu paguei pela minha fé. Eu cresci em uma casa onde tudo tinha um lugar certo. As orações antes das refeições, o silêncio respeitoso aos domingos, os pequenos rituais que davam a sensação de que a vida seguia uma ordem. Meus pais acreditavam que com disciplina e fé, qualquer dificuldade poderia ser enfrentada. E eu também acreditava nisso. Eu era uma jovem comum, com sonhos comuns. Queria ser professora, queria entender o mundo através dos livros e, acima de tudo, queria ser uma filha digna do amor de Deus. O mundo era como um mapa aberto diante de mim, e eu acreditava que se eu seguisse as regras, o destino seria generoso. O primeiro sinal de que esse mapa estava rasgado veio em uma noite de tempestade, quando eu tinha 16 anos. Sinceramente, eu não senti dor, mas senti um vazio absoluto, como se alguém tivesse desligado o disjuntor da minha consciência. Acordei no chão, com o olhar aterrorizado dos meus pais sobre mim. Eles disseram que meu corpo havia se transformado em algo irreconhecível, que meus músculos se retorceram com uma força que eu não possuía. O diagnóstico veio rápido: epilepsia do lobo temporal. O médico explicou que era uma condição neurológica, como se meu cérebro sofresse pequenos curtos-circuitos elétricos. Para uma garota que passava horas meditando sobre a perfeição da criação divina, ouvir que minha própria mente era defeituosa foi um golpe silencioso, mas havia esperança. A medicina tinha nomes para o meu sofrimento e, mais importante, tinha remédios para contê-lo. Comecei o tratamento e minha rotina passou a ser monitorada e ditada por miligramas e horários rígidos. Cada sensação era observada, cada mudança era anotada, como se tudo precisasse fazer sentido dentro daquele diagnóstico. Eu tomava cada pílula como um ato de fé na ciência. Por algum tempo, a medicação pareceu funcionar, ou talvez fosse apenas o meu desejo de normalidade mascarando a realidade. Eu voltei para a faculdade, voltei para o piano, mas algo havia mudado no fundo dos meus olhos. Havia um medo constante de que o próximo apagão estivesse à espreita em qualquer esquina, em qualquer oração. No entanto, conforme os meses iam passando, nem tudo se encaixava no seu devido lugar. A medicina explicava as convulsões, mas não explicava o peso súbito no meu peito, que parecia uma mão invisível me esmagando contra o colchão. Eram sensações difíceis de descrever. Durante as orações, por exemplo, enquanto eu tentava me concentrar na imagem de Cristo, o rosto na parede parecia se contorcer por um microsegundo. Eu cheguei a achar que era cansaço, mas aos poucos, aquilo foi se repetindo com mais frequência. Comentei algo com meus pais e com o médico, mas a resposta foi de que aquela névoa mental era efeito colateral dos medicamentos. Então continuei tomando os remédios, seguindo as orientações, vivendo como se tudo estivesse dentro do esperado. Eu olhava para os meus pais e via a esperança deles depositada nos frascos de remédio, e por isso eu me calei por um tempo. Eu não contava para eles que os sintomas estavam ainda piores,
que às vezes o silêncio do meu quarto parecia sussurrar meu nome. Eu não dizia que o cheiro de incenso na igreja estava sendo substituído em minhas narinas por um odor de carne podre que ninguém mais sentia. Eu também ainda tinha esperanças. Ainda achava que a próxima dose, o próximo especialista ou o próximo hospital traria a Helga de volta. Era nisso que eu queria acreditar, que era só uma doença e que em algum momento ela iria passar. Mas não passou. As doses aumentavam, as consultas se tornavam semanais, e os neurologistas trocavam olhares de perplexidade atrás de seus prontuários. Para eles, eu era um enigma clínico. Para mim, eu era uma casa sendo demolida por dentro. As crises deixaram de ser o centro do problema. Elas ainda aconteciam, mas já não eram o que mais me assustava. O que começou a ocupar esse lugar foram as coisas que não podiam ser medidas, nem explicadas com facilidade. Sensações que não apareciam em exames, mas que estavam sempre ali. As visões começaram de forma sutil e depois se tornaram intensas. Rostos distorcidos, com mandíbulas que se deslocavam e olhos que transbordavam ódio, surgiam nas sombras do meu quarto e até no reflexo das janelas da faculdade. Mas o pior não era só o que eu via, e sim o que eu ouvia. Uma voz, ou talvez um coro de vozes sobrepostas, começou a sussurrar no pé do meu ouvido. Diziam que eu iria apodrecer no inferno, que não havia lugar para mim na luz. Eu também tentava ler, tentava estudar, mas as palavras nos livros se transformavam em serpentes pretas sob meus olhos. Eu já não confiava na minha própria mente. Eu não sabia mais o que era meu. E foi aí que as coisas começaram a ficar ainda mais confusas. A virada mais sombria aconteceu naquilo que eu mais amava, minha fé. Onde antes havia conforto, agora havia pavor. Eu não sabia explicar o porquê, mas a simples visão de um crucifixo me causava uma náusea física insuportável. O cheiro de enxofre e carne podre, que antes era apenas um rastro, tornou-se um nevoeiro que me sufocava toda vez que eu tentava entrar na capela. Meus pés pesavam toneladas diante do portal da igreja. Certa vez, tentei beber a água benta que minha mãe trazia, mas minha garganta se fechou, como se aquilo não pudesse permanecer dentro de mim. Ninguém soube explicar direito. Disseram que podia ser psicológico, uma reação ao estresse. Os médicos continuavam tentando ajustar o tratamento. Mas dentro de casa, a forma como tudo era visto começou a mudar. Meus pais começaram a interpretar meu sofrimento por outra lente. Eles viam minha aversão ao sagrado e minha resistência aos remédios. A ciência havia falhado conosco por anos, e talvez a resposta não estivesse nos receptores de dopamina, mas em algo muito maior que a medicina não podia solucionar. Foi quando a busca pela Igreja Católica começou. A primeira tentativa foi um balde de água fria. O padre Peter e as autoridades eclesiásticas foram cautelosos, quase céticos. Eles exigiram mais laudos, mais exames, mais provas de que a medicina realmente não tinha mais cartas na manga. Enquanto a burocracia reinava na igreja, minha vida se tornava cada vez mais um inferno doméstico. Eu passava noites em claro, arrastando-me pelo chão, sentindo o cheiro da podridão, ouvindo o tormento das vozes. Eu estava no limbo, doente demais para os padres e espiritual demais para os médicos. Finalmente, após meses de negação e uma degradação, a autorização veio. O rito de exorcismo foi permitido.
Naquele momento, uma parte de mim sentiu um alívio aterrorizante, porque se a igreja concordava que havia algo a mais, então eu não estava apenas louca. Mas a outra parte estava admitindo que o campo de batalha era a minha alma. E entre o altar e o hospital, eu estava prestes a olhar nos olhos daquilo que jurava que eu apodreceria no escuro. Eu não sabia quem eu era, mas sabia que o tempo das pílulas tinha acabado e o tempo das correntes estava começando. O rito havia começado. O padre Peter e o padre Hans não traziam jalecos, mas água benta, crucifixo, a Bíblia e um latim que chicoteava o ar. Os primeiros rituais aconteceram em silêncio, com poucas pessoas, com cuidado em não transformar tudo em algo maior do que já parecia. Eu me sentei, ouvi as palavras, observei os gestos. Parte de mim ainda tentava entender aquilo como mais um tipo de tratamento. Um tratamento diferente, mas ainda assim, um tratamento. Eu não sabia exatamente em que momento perdi o controle da minha própria voz. No começo, eram interrupções curtas, como se algo atravessasse o que eu estava tentando dizer. Mas depois, vieram sons que não pareciam meus. Eles tinham uma frequência que vibrava no centro da minha caixa torácica e cuspia insultos que eu jamais teria coragem de pensar. Era como assistir a algo acontecendo dentro do meu próprio corpo, sem conseguir interferir. O controle físico desapareceu nas primeiras semanas. Meus braços e pernas moviam-se com uma força estranha e uma energia que parecia vir de fora. Eu era jogada contra as paredes e o chão com uma violência que deixava hematomas escuros como tinta. Cada ritual parecia intensificar isso. O que antes era ocasional se tornou frequente. O que era estranho passou a ser esperado. E então veio a repetição. Os rituais não eram mais eventos isolados. Meu tempo não era mais medido em horas, mas em sessões. Não havia pausa suficiente para recuperar o que era perdido a cada sessão. Era como se tudo estivesse sendo empurrado para a frente, sem espaço para voltar atrás. Foi nesse período que começaram as genuflexões. Uma compulsão interna que eu não conseguia frear me obrigava a realizar genuflexões sem fim. Eu me ajoelhava e levantava repetidamente 600 vezes por dia, em uma penitência frenética e silenciosa. Eu sentia os ligamentos dos meus joelhos gritarem e se desgastarem até que a inflamação transformasse minhas pernas em 2 pilares de dor latejante. Eu não conseguia parar. Era como se uma engrenagem invisível estivesse girando dentro de mim, me moendo até o osso. Com o passar dos meses, o enfraquecimento físico tornou-se visível e assustador. A exaustão não era apenas falta de sono, era uma drenagem vital. Eu sentia minha vitalidade escorrendo como água em solo seco. Minha pele, antes viçosa, tornou-se pálida. Meus cabelos perdiam o brilho e caíam em tufos sobre o travesseiro. O meu corpo estava desabando. A fome mudou de natureza e a comida deixou de fazer parte da rotina. No início, era falta de apetite, mas depois meu corpo não aceitava mais os alimentos, como se julgasse que aquilo não era mais necessário. A água também se tornou distante. Com isso, fui deixando de me alimentar e de me hidratar, até que no meio desse abismo de privação, comecei a buscar sustento na sujeira. Eu me via inclinada sobre o carvão da lareira, mastigando o mineral seco e amargo como se fosse o banquete mais refinado. Os insetos que cruzavam meu caminho, como moscas e aranhas, tornaram-se minha refeição rápida.
mas o abismo era mais profundo. Em momentos de sede e desespero, eu chegava a beber minha própria urina diretamente do chão, sentindo o calor do que meu corpo repelia como se fosse a única fonte de vida que me restava. Eu sentia uma urgência sombria de me degradar, de destruir cada rastro de dignidade humana que ainda pudesse existir dentro de mim, transformando meu templo em um lixão para as sombras. O inverno de 1976 não trouxe apenas o frio para a cidade. Ele trouxe o silêncio definitivo para o meu quarto. A essa altura, eu já não era mais uma mulher, nem mesmo uma paciente ou uma fiel. Eu era uma estrutura de ossos e pele translúcida, um rascunho humano que pesava 30 quilos. Minhas roupas de estudante, que antes me serviam com elegância, agora eram panos que eu insistia em rasgar, num impulso de nudez que eu não sabia explicar. A autonomia de ir ao banheiro, de me vestir, de decidir o que colocar na boca, tudo foi confiscado. Eu era uma prisioneira da minha própria fé e da minha própria carne corrompida. A recusa alimentar tornou-se minha última forma de resistência, ou de entrega. Confesso que não sei. Eu fechei os lábios para o mundo, o pão, a carne, até mesmo a água. Tudo parecia contaminado pela presença daquilo que me habitava. Minha garganta, seca e inflamada, recusava até o mais leve gole de hidratação. Os rituais, no entanto, não pararam. Mesmo quando eu já não conseguia mais ficar de pé, as sessões de exorcismo continuavam. O padre Peter e o padre Hans persistiam com uma insistência desesperada. As sessões de exorcismo eram maratonas de desespero. Eu ouvia as orações dos padres como se estivessem a quilômetros de distância, enquanto dentro de mim uma batalha de vozes disputava cada centímetro do meu ser. Eu olhava para os meus pais e via o cansaço em seus rostos, mas eles não recuavam. Eles acreditavam que o meu definhamento era o preço da minha salvação. E eu, no centro desse furacão de rituais e dor, comecei a aceitar que a Helga que amava a vida já tinha morrido há muito tempo. Meu templo de carne e osso emitiu o veredito final. A batalha estava perdida. A desnutrição severa e a desidratação extrema transformaram o sangue em minhas veias em algo espesso e lento, que lutava para circular. Meu coração, atrofiado e exausto, não batia mais. Ele tremulava, como um pássaro ferido dando seus últimos espasmos contra a gaiola. O medo, que me acompanhou por anos, foi substituído por uma leveza aterrorizante e pela sensação de que eu já não pertencia mais a este mundo. Na minha última noite, com os olhos fixos em um teto que parecia desabar, olhei para minha mãe e pedi a única coisa que ainda fazia sentido: peçam a absolvição. Eu precisava que alguém lavasse o que restou de mim, mesmo que o preço tivesse sido a destruição total e absoluta da minha carne, agora reduzida a couro e osso. Então, o silêncio finalmente venceu a última batalha. Meus pulmões, pequenos e secos como papel velho, exalaram o último suspiro de uma jornada que começou com um simples tremor aos 16 anos e terminou com o gosto de carvão e urina na boca. A morte não foi um evento, foi um despejo. Ela veio apagando o cheiro de enxofre e silenciando as vozes que gritaram dentro do meu crânio por quase uma década. Pela primeira vez, não houve convulsão, não houve reza, não houve demônios. Houve apenas o vazio e a libertação da dor que a terra não soube curar. Eu sou a Helga, e isso é o que eu não pude contar.
Esta narrativa foi inspirada no caso de Anneliese Michel, uma jovem alemã nascida em 1952, criada em uma família católica extremamente religiosa. Durante a adolescência, aos 16 anos, ela apresentou sua primeira convulsão e, a partir disso, passou a ser acompanhada por médicos. Foi diagnosticada com epilepsia do lobo temporal e, posteriormente, também apresentou sintomas associados a transtornos psiquiátricos, como depressão grave e possíveis episódios psicóticos. Apesar de anos de tratamentos rigorosos com anticonvulsivantes e acompanhamento médico, o estado de Anneliese apenas se deteriorava. Ela passou a relatar visões de rostos demoníacos durante suas orações e a apresentar comportamentos de extrema agressividade e autoflagelação. Diante da falta de resposta ao tratamento médico, sua família passou a considerar uma explicação de ordem espiritual. Após insistência, a Igreja Católica autorizou a realização de rituais de exorcismo. Ao longo de 10 meses, entre 1975 e 1976, Anneliese Michel foi submetida a 67 sessões de exorcismo, conduzidas por 2 padres, Ernst Alt e Arnold Hens. Durante esse período, ela parou de comer e beber, acreditando que a inanição enfraqueceria os demônios. Em 1º de julho de 1976, Anneliese faleceu aos 23 anos e pesando apenas 30 quilos. O laudo da autópsia foi claro. A causa da morte foi desnutrição e desidratação severas. Após sua morte, seus pais e os 2 padres foram levados a julgamento. Todos foram considerados culpados por homicídio culposo por negligência, já que não interromperam o processo para garantir tratamento médico adequado. As sentenças incluíram penas de prisão suspensas. O caso de Anneliese Michel permanece controverso até hoje. Para a ciência, ela sofria exclusivamente de condições psiquiátricas. Para muitos fiéis, Anneliese sofria de fenômenos de natureza espiritual. Essa divisão de interpretações mantém a história como uma das mais debatidas e inquietantes já registradas. Os 30 quilos que restaram de Anneliese foram o resultado de um diagnóstico psiquiátrico ignorado ou o preço físico de uma guerra espiritual real? Qual a sua opinião? Se essa história mexeu com você de alguma forma, deixe seu like aqui no vídeo e se inscreva no canal. Aqui, toda semana, histórias que nunca puderam ser contadas.